Olá a todos! Hoje vamos iniciar mais uma aula da disciplina da Biologia Molecular da Transformação Maligna. Eu sou Alice Del Coletro, junto com a Tamara Reis, vamos falar sobre imunistoquímica e imunofluorescência. A nossa aula de hoje está localizada na parte de caracterização celular dos testes de imunistoquímica e imunofluorescência. Imunistoquímica, imunohistoquímica e imunofluorescência são técnicas para a localização de uma macromolécula no tecido ou célula, sempre por meio de uma interação antígeno-anticorpo associado a um marcador visível, um cromógeno ou um fluorócromo. O termo histoquímica é aplicado para materiais de corte de tecidos congelados ou parafinados. Já o termo citoquímica é para esfregaços sanguíneos e aspirados. A imunistoquímica é a junção da imunologia, da histologia e da química. A primeira experiência de grande relevância no campo da imunistoquímica foi introduzida por Cohn, Creech e Jones em 1941, que então constituiu na conjugação de um anticorpo com um corante fluorescente. Mas, apenas em 42, foi publicada a descrição da utilização do referido anticorpo para a identificação de antígenos e anticorpos em tecidos, o que nos resultou em uma das principais invenções das ciências médicas nas 2 últimas décadas. O antígeno é qualquer substância que, sob condições apropriadas, é capaz de estimular a formação de anticorpos. Já os anticorpos é uma proteína que é formada em resposta à exposição de um antígeno e que reage especificamente com esse, formando imunocomplexos. E os epítopos, ou também determinantes antigênicos, como são conhecidos, é a menor porção do antígeno com o potencial de gerar a resposta imune. É a área da molécula do antígeno que se liga aos receptores celulares e aos anticorpos. O antígeno sempre será a nossa macromolécula de interesse, e o anticorpo é a proteína produzida pelo sistema imune para localizar e se ligar a um antígeno específico. E o antígeno é composto de muitos segmentos, os epítopos, aonde então ocorre a ligação com o anticorpo. Para que essa ligação ocorra, é necessário que o antígeno e o anticorpo tenham uma alta especificidade e uma alta afinidade. Já os anticorpos, eles podem ser monoclonais e policlonais. O anticorpo é monoclonal quando ele tem um único clone de células produtoras de anticorpos e possui sítios de ligação ao antígeno idênticos. Já os anticorpos policlonais têm múltiplos clones de células produtoras de anticorpos e possuem diversas especificidades antigênicas. Um dos principais cuidados que se deve ter na técnica imunistoquímica é manter a integridade dos componentes dos seus tecidos ou das suas células. A fixação é uma das fases mais importantes na preparação da sua amostra, sabendo-se que a sua principal finalidade é sempre manter as células e os tecidos o mais próximo das suas características em vivo, sempre então assegurando a preservação para que as enzimas endógenas e a flora microbiana fiquem impedidas de destruir o tecido, a estabilização para manter a estrutura molecular do seu tecido, a proteção, aonde o fixador protege ainda os tecidos e as células das agressões dos procedimentos histológicos e das suas colorações futuras. Para fazermos isso, existem 2 tipos básicos de fixação: a fixação química e a fixação física. Um bom processo de fixação deve não interagir na coloração, aumentando a afinidade do tecido pelo corante, preservar a morfologia e composição química tecidual, evitar autólise, não produzir artefatos ou estruturas artificiais na sua amostra, ter um alto poder de penetração. Na fixação química, a preservação do tecido vai ocorrer por ligações cruzadas ou por precipitação das proteínas da sua amostra. O mais utilizado é o paraformaldeído, PFA 4%, pois ele é bastante econômico e possui grande poder de penetração nos tecidos, sempre preservando os detalhes morfológicos com artefatos de retração reduzidos. No entanto, este químico provoca algumas alterações estruturais nas biomoléculas, principalmente nas proteínas, que, por sua vez, constituem o principal alvo das identificações imunistoquímicas. E chamamos essa alteração de mascaramento dos epítopos, que ocorre, então, pela alteração gerada pelas ligações cruzadas formadas pelo fixador. É totalmente reversível, conseguimos reverter pela recuperação antigênica, o que também chamamos de desmascaramento dos epítopos. Este fato está diretamente relacionado ao tempo de exposição ao fixador, ou seja, quanto maior o tempo de fixação, mais difícil será a recuperação dos seus antígenos.
Além disso, o processo de inclusão em parafina pode destruir determinados epítopos por tempo excessivo à exposição em altas temperaturas. Para que você consiga garantir uma boa técnica imunistoquímica, os seus tecidos parafinados fixados em formaldeído devem ser cuidadosamente fixados e incluídos em parafina, para que a sua amostra não seja prejudicada ou perdida. Já na fixação química por precipitação, nós temos o etanol e o metanol, que reduzem a solubilidade das moléculas de proteína e frequentemente rompem as interações hidrofóbicas, que dão às proteínas sua conformação terciária. E o processo de fixação ocorre sem a formação de produtos interferentes, o que favorece a boa penetração do anticorpo, e que, apesar da sua baixa penetração no tecido, pode ser utilizado em pequenas amostras de tecidos. Neste caso, a recuperação antigênica ela não é necessária, pois ela pode destruir os epítopos do seu tecido. Já a acetona ela é um bom fixador de sítios imunorreativos, mas tem uma baixa penetração tecidual. É utilizado apenas para tecidos criopreservados e esfregaços. A fixação física é uma forma alternativa de fixação. Para a coloração e o método específico vai depender da fonte da amostra e da estabilidade do antígeno-alvo que você quer atingir. Esse método é utilizado quando as amostras possuem antígenos muito sensíveis para a fixação química ou a exposição a solventes orgânicos durante a desparafinização. Existe a fixação física por congelamento, na qual o tecido então é incorporado em meio crioprotetor, como o OCT, e em seguida congelado e armazenado em nitrogênio líquido. Ou pode ser feito por secagem do material, por ar e aquecimento, como é feito com esfregaços de amostras sanguíneas. A introdução de métodos de recuperação antigênica, que começou então com a aplicação da digestão proteolítica dos cortes histológicos, foi um dos principais avanços que permitiram o desenvolvimento da imunistoquímica, pois até o seu aparecimento, somente uma pequena porcentagem de antígenos podia efetivamente ser detectadas. A etapa da recuperação antigênica consiste na quebra das pontes de metileno que ligam as proteínas aos tecidos fixados em formol, sempre permitindo a subsequente ligação dos anticorpos ou de sondas de DNA, RNA aos epítopos ou ácidos nucleicos de interesse. E este processo ele pode ser realizado de duas principais formas, por calor e digestão enzimática, e da forma combinada, digestão enzimática mais calor. A digestão enzimática proteolítica ela pode ser feita por tripsina, quimiotripsina, pepsina e proteinase K. Já por calor, pode ser realizada por micro-ondas, banho-maria e panela de pressão. A base do sistema de detecção da imunistoquímica é o reconhecimento específico do antígeno pelo anticorpo. E essa detecção é alcançada com a incubação do anticorpo primário ante o antígeno pretendido no tecido. E é então seguida da aplicação com os reagentes incluídos no sistema de detecção, que agregam certos marcadores aos anticorpos primários ou secundários. E então, o seu passo final é a visualização dessa ligação com a aplicação de um cromógeno. Nos métodos de imunomarcação, temos o método direto. Neste caso, o anticorpo primário ele é conjugado diretamente com o marcador. E dessa forma, o anticorpo marcado reage diretamente com o antígeno na amostra de histologia ou de histologia, permitindo assim a sua visualização. Temos também o método indireta. Neste método, é aplicado na amostra um anticorpo primário, não conjugado ante o antígeno que queremos visualizar, seguido de um anticorpo secundário conjugado com um marcador. Lembrando que sempre o anticorpo secundário deve ser dirigido à espécie animal em que o anticorpo primário foi produzido. Ou seja, se o seu anticorpo primário é de rato, o anticorpo secundário deve ser, por exemplo, coelho anti-rato. Temos também o método PAP e APAP. É um método de 3 passos, no qual é utilizado um anticorpo específico primário para o reconhecimento do antígeno, o anticorpo secundário, o anticorpo terciário, que é então conjugado à enzima, e sua visualização também é observada pela reação com o cromógeno. Os de detecção imunistoquímica utilizados atualmente são baseados na alta afinidade da streptoabidina pela biotina, que apresenta 4 sítios de ligação pela biotina. As técnicas que utilizam a abidina e a biotina não diferem no seu essencial das outras, logo, não é necessária a utilização de processamento ou fixação especial, o que também permite a sua aplicação na rotina hospitalar e na pesquisa. As técnicas mais conhecidas da streptoabidina são STREPT-ABC e LSAB-LAB. Os métodos de abidina-biotina se baseiam em 4 princípios gerais.
A extraordinária afinidade existente entre a avidina e a biotina, que se ligam espontaneamente formando um complexo praticamente indissociável, a possibilidade existente de ligação entre a biotina e outras moléculas, como enzimas e anticorpos, a possibilidade de se marcar a avidina como uma variedade de substâncias como enzimas, metais pesados ou fluorócumos, e a possibilidade de utilização da avidina como ponte entre duas moléculas biotiniladas, um anticorpo e uma enzima. Na técnica STREPT-ABC, são utilizados 3 passos: a aplicação do anticorpo primário, dirigido contra o antígeno pretendido, a aplicação do anticorpo secundário biotinilado, dirigido contra o anticorpo primário, e a aplicação do complexo streptavidina-biotina, marcado com substâncias propiciadoras de visualização. Normalmente é utilizado o método HRP. Na técnica LSAB, também são utilizados 3 passos: a aplicação do anticorpo primário contra o antígeno pretendido, aplicação do anticorpo secundário biotinilado dirigido contra o anticorpo primário e aplicação da streptavidina marcada com substância propiciadora de visualização. Também, novamente, normalmente é utilizado o HRP. No primeiro método, ABC, a avidina está associada a 3 moléculas de biotina, e cada biotina está conjugada com uma peroxidase. Já no segundo caso, LSAB, a streptavidina está conjugada à peroxidase, tendo seus 4 sítios de ligação à biotina livres. Em ambos os casos, os sítios livres existentes na streptavidina vão se ligar à biotina nos anticorpos secundários. E dessa forma, o método LSAB amplifica o sinal de 4 a 8 vezes a mais do que o método ABC. As técnicas que utilizam a avidina marcada foram muito populares durante vários anos, mas estão atualmente em forte decréscimo devido à introdução dos métodos do polímero. O método do polímero é uma técnica mais acessível e que permite detectar a quantidade mínima do antígeno desejado. Não utiliza streptavidina e biotina, é de simples e fácil execução, de fácil reprodutibilidade e de uma fácil padronização. Nos métodos dos polímeros, temos alguns métodos específicos. O método do polímero de esqueleto interno, que, como o próprio nome já indica, essa metodologia recorre a uma macromolécula constituída por um esqueleto central de grandes dimensões, que são os dextranos, ao qual estão acoplados grandes quantidades de anticorpos e moléculas propiciadoras de visualização, que podem ser algumas enzimas. Já no polímero de esqueleto interno direto, é um método que utiliza-se somente um polímero que é constituído pelo esqueleto de dextrano, ao qual estão acoplados anticorpos primários e substâncias propiciadoras de visualização. É extremamente rápido e de fácil manejo, diminuindo fatores de erros. Tem pouco poder de amplificação e é relativamente dispendioso. Existem poucos anticorpos primários comercializados dessa forma. Já o polímero de esqueleto interno indireto é o anticorpo primário, mais um anticorpo secundário e HRP acoplados ao polímero, e é um método fácil e rápido, diminui erros e tem uma boa amplificação de sinal. Devido à utilização de métodos de imunomarcação baseados na utilização de peroxidases como enzimas que reagem com o cromógeno e por ser uma enzima naturalmente presente nos tecidos, há sempre a necessidade de bloqueio da peroxidase endógena antes da utilização do método de imunomarcação escolhido, com uma solução de peróxido de hidrogênio. Quando a enzima empregada é a fosfatase alcalina, este passo a gente pode omitir. Técnicas baseadas na utilização de biotina requerem uma neutralização tecidual antes da utilização do método de imunomarcação escolhido, sempre feito com uma solução de leite desnatado ou albumina. A escolha do seu cromógeno vai estar diretamente relacionada ao tipo de enzima empregada à sua reação, o HRP ou a fosfatase alcalina, a ALP. Quando utilizamos o método HRP, utilizamos o cromógeno DAB, que tem uma coloração amarronzada e é insolúvel em álcool. Ou também pode ser utilizado AEC, rosa-vermelho, que também é solúvel em álcool, CN, azul solúvel em álcool e outros solventes orgânicos. Quando utilizamos o ALP, utilizamos o cromógeno Fast Red ou Fast Blue BB, que, respectivamente, ambos também são solúveis em álcool e outros solventes orgânicos, e se usa um meio de montagem mais aquoso para esse tipo de coloração. E também temos a fucsina, que é insolúvel em álcool e também em outros solventes orgânicos. Para validar uma reação imunistoquímica, é necessário fazer o controle da sua reação, e geralmente utiliza-se 2 controles, um positivo e um negativo.
O seu controle positivo, ele trata-se de um tecido que sabidamente o anticorpo de interesse estará expresso. Já o controle negativo é aquela lâmina em que substitui-se o anticorpo primário pelo diluente do anticorpo, ou que incuba-se com um soro normal não imune do animal onde o anticorpo foi produzido, o que nos resulta na ausência de uma imunomarcação. Aqui temos um tumor de mama altamente positivo para HER2 e um controle de mama negativo. Bom, aqui temos algumas etapas para podermos iniciarmos a nossa reação imunistoquímica. A obtenção da nossa amostra biológica, a fixação e o processamento, que são as etapas de máxima importância e cruciais para a realização da nossa técnica, e a microtomia, onde as lâminas devem ser muito bem cortadas, com materiais finos e bem fixados. Só então podemos iniciarmos a técnica imunistoquímica, onde vamos então realizar a recuperação antigênica, bloqueio de substâncias endógenas, aplicação de anticorpos e do cromógeno, por fim, a nossa análise histológica e a interpretação dos nossos resultados. Muito obrigada a todos. Olá! Hoje nós vamos iniciar mais uma aula prática do nosso curso da Biologia Molecular da Transformação Maligna. Hoje nós vamos aprender o passo a passo de como realizar uma técnica imunistoquímica. O primeiro passo para se dar início à técnica imunistoquímica é desparafinizar o seu material. Então, utilizando o xilol 1 por 20 minutos, xilol 2 também por 20 minutos e o xilol 3 por 10 minutos. Após passarmos pela bateria de xilol, vamos então iniciar a reidratação do nosso material, passando então no álcool 100% 1 por 10 minutos, no álcool 100% 2 por 10 minutos, no álcool 95 por 10 minutos e por fim no álcool 70 por 10 minutos. Após então a desparafinização e a reidratação, colocamos as lâminas imersas em PBS com triton 0,1% a 5 minutos, trocando da solução a cada 2 minutos. Para realizarmos a recuperação antigênica, vamos utilizar uma panela elétrica, onde as lâminas ficarão imersas em uma solução de tampão de citrato fosfato por 20 minutos a 98 graus. Após os 20 minutos da recuperação antigênica, vamos então colocar as lâminas em um isopor com gelo para resfriar. Após então o resfriamento, vamos realizar 3 lavagens com PBS com triton. Após as lavagens, vamos então iniciar a preparação para o bloqueio da peroxidase endógena. Vamos então limpar cuidadosamente as lâminas sem perder o nosso fragmento. Após secarmos as lâminas, vamos marcar os nossos cortes de interesse com uma caneta hidrofóbica. Vamos então iniciar o bloqueio da peroxidase endógena. Vamos pingar por todo o fragmento, cobrindo todo o nosso corte, cuidadosamente.
Vamos então fazer o bloqueio da peroxidase endógena por 10 minutos. Aqui no caso, utilizamos a solução de bloqueio da DACO. Após pingarmos, vamos então incubar por 10 minutos. Após os 10 minutos, vamos então lavar as lâminas. Vou colocar mais cápsula novamente. E então realizar 3 lavagens por 3 minutos. Após as lavagens, colocamos as lâminas novamente na caixa. Após então retirarmos as lâminas do berço e colocar na caixa novamente, vamos então fazer o bloqueio de sítios inespecíficos. Vamos utilizar a solução de BSA, cobrindo todo o corte. Você também pode usar leite em pó desnatado ou solução vegetal para realizar o bloqueio inespecífico dos seus sítios. Após pingarmos então a solução de BSA, vamos incubar por 20 minutos em temperatura ambiente. Após ter passado 20 minutos, vamos colocar as lâminas novamente no berço. E vamos realizar 3 lavagens de 3 minutos. Após as lavagens, vamos tirar as lâminas do berço. Vamos então tirar o excesso de água, sem causar ressecamento no nosso tecido. Vamos então colocar as lâminas novamente na caixa. Diluímos o anticorpo com PBS com BSA a 0,1% na diluição recomendada do anticorpo. E vamos então pingar o anticorpo em todas as lâminas, cobrindo todo o nosso tecido. Após então pingarmos o anticorpo, vamos deixar as lâminas a 4 graus em câmara úmida overnight. Após 16 horas de incubação overnight a 4 graus, vamos então retirar as lâminas e colocá-las no berço. E vamos então realizar 3 lavagens de 3 minutos com PBS. Vamos então retirar as lâminas do berço. E novamente retirar o excesso de água. Colocar as lâminas novamente na caixa acrílica. E então vamos incubar com o anticorpo secundário. Vamos então iniciar a incubação com o anticorpo secundário.
Vamos pingar nas lâminas até cobrir todo o fragmento com a enzima HRP. Neste caso, utilizamos o HRP da DAP. E vamos então incubar as lâminas por 20 minutos. Após os 20 minutos de incubação com a enzima HRP, vamos então retirar as lâminas novamente, colocá-las no berço. E vamos lavar com PBS por 5 vezes de 5 minutos. Vamos então retirar as lâminas do berço. Retirar o excesso de água. Colocar as lâminas novamente na caixa. Após então realizarmos 5 lavagens com PBS por 5 minutos cada, vamos então fazer a etapa da revelação. Vamos então misturar uma gota de cromógeno DAB por 1 ml do tampão substrato. Vamos então pingar o DAB cuidadosamente em cada fragmento, cobrindo por inteiro. E vamos deixar agir por 5 minutos. Após 5 minutos, então, vamos paralisar o DAB com água destilada, lavando bem os fragmentos, cuidadosamente para não soltá-los. Essa fase é muito importante, para que a sua reação não crie fundo ou te dê um resultado falso positivo. Após a paralisação com DAB, vamos colocar todas as lâminas cuidadosamente no seu berço novamente. Após, então, a revelação com DAB, vamos então contracorar as lâminas com hematoxilina de Harris filtrada por 3 minutos. Agora, então, vamos lavar todas as lâminas em água corrente para tirar todo o excesso de hematoxilina. Após, então, retirarmos todo o excesso de hematoxilina em água corrente, vamos passar as lâminas no álcool 70 por 3 minutos. Álcool 95, também por 3 minutos. No álcool 100, por 3 minutos. E no álcool 100 por 3 minutos.
Após passarmos no álcool, vamos então passar no xilol. Xilol 1 por 3 minutos. Xilol 2 também por 3 minutos. E no xilol 3 também por 3 minutos. Vamos então montar as lâminas com Vectamonte. Vamos colocar em cima do nosso corte. Colocar uma lamínula. Então, temos a nossa lâmina montada. Após então a montagem e a secagem da lâmina, vamos então analisar a nossa reação no microscópio. E então, está pronta a nossa reação imunistoquímica. Antes da realização da nossa técnica imunistoquímica, já tínhamos observado, a partir de uma coloração de HE, que o nosso material se tratava de um carcinoma ductal invasor. Os carcinomas invasores correspondem a mais de 75% dos carcinomas de mama, aonde eles possuem um alto poder metastático e o seu tratamento vai depender do estágio do tumor e do tipo molecular avaliado, então, pelo estudo imunistoquímico. A técnica imunistoquímica é uma importante ferramenta na predição de tratamentos por meio da definição do grau de expressão de oncoproteínas, aonde ela permite a avaliação do comportamento biológico de tumores, como o tumor de mama. Nas nossas lâminas, a imunomarcação para os receptores de estrógeno e progesterona foram negativos nas células neoplásicas, e a imunomarcação para a proteína HER2 foi altamente positiva nas células neoplásicas, aonde observamos uma forte marcação imunistoquímica para HER2, conseguimos observar que ocorre mitose em um maior número de células. Assim, sendo possível observar em nossa lâmina a transformação de uma célula normal em uma célula maligna, o que, com os nossos achados, confirma um tumor de mama invasivo HER2 positivo. O HER2 é uma proteína localizada na membrana das células epiteliais, em até 25% dos casos de câncer de mama. Essa proteína aparece em excesso, indicando que se trata de um tumor mais agressivo. Os tumores que superexpressam HER2 e são negativos para receptores hormonais, como ocorreu nas nossas reações imunistoquímicas, possuem o segundo pior prognóstico em relação aos demais, e há uma elevada taxa de recorrência, mas a terapia-alvo com trastuzumab melhora o prognóstico das pacientes. Muito obrigada a todos!